Olá, meu povo! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês todos os bastidores da nossa viagem pela Estrada Real, para ajudar caso você esteja pensando em fazer uma viagem como a que a gente fez. Se você não viu os vídeos dessa viagem pela Estrada Real, eu vou deixar o link aqui da playlist na descrição. E eu vou te explicar como que funcionam as rotas da Estrada Real, como nós definimos a rota que a gente iria seguir, a quantidade de dias escolhidos e as ferramentas que nós utilizamos para fazer o planejamento desse roteiro e o que a gente faria diferente. Então fica nesse vídeo que vai ter muita dica de planejamento de viagem. Bom, primeiro contextualizar o que é a Estrada Real. A Estrada Real era a estrada que os portugueses utilizavam para fazer o escoamento do ouro de Minas Gerais até o litoral, na época do Brasil colônia. E a Estrada Real, ela passa por 3 estados brasileiros: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E é uma viagem para você aproveitar o caminho, fazendo paradas e conhecendo as cidadezinhas pelo caminho. E, gente, que caminho! A gente ficou encantado com todos os lugares que a gente passou. Cada lugar deu uma vontadezinha de ficar mais, mas a gente tinha uma limitação de dias de férias e a gente precisava otimizar o nosso roteiro. E esse é o caminho real. Em 2, em 3 caminhos, 3 rotas. Caminho dos Diamantes, que liga Diamantina a Ouro Preto, onde se forma a produção de diamante. E de Ouro Preto existia 2 trajetos. Existe o trajeto chamado Velho, que sai de Ouro Preto e vai até Paraty, onde se falava o ouro vindo de Ouro Preto. E depois de uns 50 anos depois que abriram esse, eles criaram uma rota passando aqui pela Serra. Como chama aquele parque que você fez, a travessia? A Serra dos Órgãos, né? Eles fizeram um trajeto passando pela Serra dos Órgãos aqui e chega no Rio de Janeiro. E além dessas rotas que o Pedro explicou, tem o caminho Sabarabuçu. Bom, nós percorremos o caminho dos Diamantes, de Diamantina até Ouro Preto, e o caminho velho de Ouro Preto até Paraty. E a gente tinha 15 dias de férias e um sonho: percorrer a Estrada Real. Então a gente organizou todo o nosso roteiro para caber dentro desses 15 dias. Bom, então por que a gente escolheu essa rota exatamente? Primeiramente pela logística, porque a gente mora em Brasília, então a ideia seria sair de Brasília, chegar em Diamantina, de Diamantina percorrer o caminho até Paraty e depois chegar em São Paulo, capital, que é a nossa segunda casa, e depois fazer o caminho de retorno para Brasília. Esse é o maior destino turístico do Brasil e a maior parte dele é feito em estrada de chão, então os amantes do off-road adoram esse tipo de viagem. Então não é um caminho recomendado para fazer com um carro sem tração 4x4, e a gente provou isso, porque na época que a gente foi, não era uma época de chuva, foi no inverno e mesmo assim a gente pegou chuva pelo caminho e a parte que a gente pegou era muito escorregadia. O Pedro teve que realmente usar a tração 4x4. Teve alguns perrengues, alguns contratempos na viagem, mas ocorreu tudo bem porque a gente estava com carro 4x4. Se não tivesse, realmente ia ficar bem complicado. E uma coisa muito interessante da Estrada Real, tem um instituto chamado Instituto Estrada Real, que tem todas as informações que você precisa para planejar o seu roteiro de viagem. Então a gente começou por lá, vendo os mapas, vendo os locais, as indicações de parada. Foi aí que a gente descobriu que tem o passaporte da Estrada Real, que você vai passando pelas cidades e vai carimbando cada destino que você foi passando, ó. A gente tem uma coleção de carimbos aqui de onde a gente passou. E, gente, no primeiro momento parece bobeira, mas isso faz parte da experiência da viagem, deixa a viagem bem mais divertida. Então a gente recomenda fortemente vocês fazerem o passaporte e carimbando pelos lugares que vocês passarem. Para planejar, a gente utilizou também o aplicativo da Estrada Real. E, gente, tem tudo, é muito completo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na prática. E a gente costuma também fazer pesquisas em blogs e vídeos do YouTube para sentir a experiência das outras pessoas, assim como esse vídeo que eu tô passando para vocês, ver as dicas e o que elas fariam diferente. E para planejar o dia a dia, cada trecho que a gente iria percorrer, basicamente a gente colocava nos mapas o ponto A até um ponto B pra gente calcular mais ou menos a quantidade de horas que a gente estaria na estrada. E aí veio o nosso primeiro erro, que a gente fez isso no Google Maps. Ele geralmente coloca o caminho de asfalto e isso nos induziu ao erro de pensar que determinados trechos a gente faria em uma quantidade de horas, e quando a gente vai para a prática na estrada de terra, óbvio que você vai demorar um tempo maior para percorrer cada caminho. Então esse foi o nosso primeiro erro. Que a gente faria diferente seria ter olhado diretamente no aplicativo da Estrada Real, ou então ter calculado esses trechos pelo aplicativo do Wikiloc. E a gente ia colocando tudo isso em um planilhão que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também o nosso roteiro dia a dia. E para fazer todo esse planejamento a gente utilizou alguns critérios. O principal deles é flexibilidade. A gente não montou um roteiro muito rígido.
Até porque para viajar com criança a gente precisa ter essa flexibilidade, porque você vai ter imprevistos, você precisa adaptar a viagem ao ritmo da criança e planejar bem as pausas pelo caminho. E esse é um ponto-chave para o próximo tópico que eu vou falar, que é o de planejamento das hospedagens. Como a gente precisa ter um roteiro bem flexível em road trips que a gente faz assim, que são longas, a gente não reserva as hospedagens para toda a viagem. O que a gente faz é reservar para o início e as demais hospedagens a gente vai reservando durante o caminho mesmo. Isso conforme o nosso ritmo de viagem, imprevistos e o nosso feeling mesmo. Às vezes a gente tá cansado e quer passar um dia a mais em uma cidade, ou tem uma cidade que a gente vê que não vai ter muita coisa ali para fazer, ou até mesmo se a gente tá com vontade de ficar um tempo mais e conhecer mais a fundo aquele local. Então, por isso que a gente vai reservando cada hospedagem ao longo do caminho. Outro critério importante que a gente usa para reservar as hospedagens é a localização. A gente já comentou aqui em vários outros vídeos, quem segue a gente no canal vai lembrar. A gente ama ficar em locais mais afastados dos centros urbanos, em vilarejos ou até mesmo em hospedagens que estejam mais ali no meio do mato. Tem gente que prefere se hospedar no centro da cidade, ficar mais perto ali dos principais atrativos, e não tem problema nenhum, isso também é um ponto positivo, porque dessa forma você economiza bastante no tempo, e aí vai depender do estilo que cada um tem. E um ponto negativo da gente fazer as reservas dessa forma é que a gente não consegue se planejar com tanta antecedência, e a gente pode perder boas oportunidades de hospedagem com um custo menor. E isso é ruim no caso de quem gosta de ficar hospedado no centro, porque você tem uma limitação maior, e também a depender da época, se você for em uma época de alta temporada, ou se o momento que você vai estar naquele local é feriado, por exemplo. Então é importante observar essas questões também, para não correr o risco de ficar sem hospedagem. Outra dica importante com relação às hospedagens, mas também é o estilo da gente. A gente gosta de ficar em espaços inteiros com cozinha integrada, ou que tem uma cozinha ali partilhada. Isso é positivo no caso de quem viaja com um bebê que já se alimenta, né, ou criança, porque você tem uma flexibilidade maior ali de preparar os alimentos, preparar lanchinho pro caminho, ou preparar refeições para levar. Isso foi bem importante pra gente, porque a gente viajou com o Dante pouco depois dele fazer 1 ano, então ele ainda não come nada com doce e às vezes fica um pouco restrito nos cafés da manhã. Isso é um dos critérios que a gente gosta bastante de focar na medida do possível. E agora eu vou abrir aqui o meu aplicativo da Estrada Real e mostrar para vocês todas as funcionalidades que ele tem e como ele pode te ajudar a planejar a sua viagem. Aqui na tela principal você tem todos os caminhos, o caminho dos diamantes, o caminho velho, o caminho novo e o caminho Sabarabuçu. Então, quando você clica nos caminhos, ele já mostra as informações do caminho, a distância do trajeto, a composição, isso aqui é bem legal, quantidade de asfalto, de trilha, de estrada de terra que você vai pegar. Ele mostra tudo que você tem para fazer naquele caminho. Isso aqui é bem bacana para você planejar o dia a dia da sua viagem. Onde ficar, ele te dá dicas de hospedagens também. Onde comer, gente, isso aqui é muito importante, porque vocês vão estar passando por Minas Gerais. E a culinária de Minas, meu Deus, é uma das melhores do país, então isso aqui vai ser muito usado. A lista de todas as cidades de cada um dos caminhos, tempo de viagem. Isso aqui é interessante, os pontos de carimbo físico. Então, por aqui você consegue ver em cada cidade qual que é o endereço onde você pode estar carimbando o seu passaporte. Quando você entra aqui na parte do seu perfil, tem disponibilizado todos os caminhos e você consegue também ir carimbando pelo aplicativo. Então, aqui no Caminho dos Diamantes tem todos os pontos que a gente conseguiu carimbar. Aqui no Caminho Velho também. E tanto pelo carimbo físico quanto por esse carimbo aqui, você consegue emitir o seu certificado da Estrada Real. Nessa parte aqui dos marcos, você tem todos os marcos que são esses totemzinhos aqui, que você encontra pelo caminho. Esses totens, eles te ajudam a guiar se você tá no caminho certo. E aqui em cada cidade, dentro do aplicativo, você consegue ver informações de onde estão localizados cada um dos marcos. É interessante também que você consegue fazer o check-in quando você estiver em cada um dos marcos. Quando você entra aqui em fazer trajeto, você tem os trajetos de cada trecho com informações, você consegue baixar offline também. Então aqui, por exemplo, no Caminho dos Diamantes, você inicia em Diamantina e passa aqui por todas essas cidades e você consegue abrir cada trajeto diretamente no mapa. E esses marcos, eles representam todas as cidades que tem pelo caminho. Então, a partir daí, você consegue planejar também
quais as cidades você vai passar. Claro que percorrer a estrada real não significa que você tenha que parar em todos os pontos. Você pode organizar a sua viagem da forma como você preferir, como a gente fez com bastante flexibilidade. É isso, o aplicativo ele tem muitas informações e ele ajuda muito na hora de você planejar o roteiro. Essa é a minha planilha de viagens que tem todas as viagens que eu já fiz na vida. Então eu desenvolvi uma forma que é a melhor forma pra mim de organizar meus roteiros de viagem. Então aqui, caminho real, de 14/7 a 27/7. Então eu coloco a data, onde que eu estarei naquela data, a distância, os passeios, descrições, observações, pendências, hospedagens, gastos. Aqui, informações adicionais que às vezes eu coloco ou não. A gente saiu na terça-feira de Brasília para São Francisco. Aqui eu anoto a distância e o tempo. Aqui eu coloco as informações dos passeios. Então, cada dia eu tenho aqui o deslocamento ou então a cidade pernoite. Aqui, por exemplo, Januária foi uma cidade que a gente pernoitou. No dia seguinte, teve deslocamento, Januária para Diamantina. E assim sucessivamente eu fui colocando dia a dia aqui para todos os dias de viagem. Essa é uma forma bem simples de você visualizar todo o seu roteiro e ir organizando ele conforme as suas pesquisas. Road trips, assim, que são longas, o que a gente faz é vendo mesmo no mapa o que tem pelo caminho. A estrada real, ela começa em Diamantina, mas como a gente saiu de Brasília, a gente teria um trajeto Brasília a Diamantina, que a gente já olhou no mapa para verificar pontos locais que a gente poderia conhecer no caminho e não apenas fazer deslocamento. Essa é a forma da gente ir quebrando a viagem e não deixar ela muito cansativa. Então aqui de Brasília, a gente foi para São Francisco, dormiu em São Francisco, foram 6 horas e 14 de viagem. De São Francisco, Januária, e lá em Januária a gente conheceu um lugar muito legal, que é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. E a gente conheceu a caverna mais bonita do Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição dessa viagem para vocês verem também. Tá imperdível. E começar a pensar, a colocar as cavernas do Peruaçu no seu roteiro. Bom, e o que faríamos diferente nessa viagem? Primeiramente, com relação à quantidade de dias, não é bem o que a gente faria diferente, porque a gente só tinha 15 dias de viagem e a gente precisava realmente planejar a viagem para caber dentro desses 15 dias. Mas teve muitos lugares que a gente gostaria de ter ficado mais. Teve lugares que a gente não conseguiu passar. E se a gente tivesse um tempinho a mais, a gente teria aproveitado. Mas ficou o gostinho aí de conhecer outros lugares. E para um futuro, a gente refazer o caminho dos diamantes e percorrer o caminho novo até Paraty. Um segundo ponto que a gente faria diferente seria, ao invés de planejar todo esse roteiro no planilhão, a gente faria ele no Google My Maps. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando todos os passos para você utilizar o Google My Maps no planejamento das suas viagens. Vou deixar o link aqui na descrição. E um terceiro ponto que a gente faria diferente seria procurar cada trecho no aplicativo do Wikiloc e ter deixado salvo no offline, porque só utilizando o aplicativo da Estrada Real e o Google Maps a gente se perdeu algumas vezes. Então o aplicativo do Wikiloc ele é mais recomendado para esse tipo de trajeto. Pelo vídeo de hoje é isso, espero que ele tenha te ajudado a organizar sua viagem pela Estrada Real ou outras viagens que você venha fazer. Me conta nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo de bastidores de viagem. Isso me ajuda muito a direcionar os vídeos aqui no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ou bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!